Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que você sabe é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes chegando hoje aqui ao encerramento de mais um trimestre, hoje aqui com meu amigo pastor Marcos Santana, meu amigo pastor William Barros. Juntos nós estaremos aqui estudando a nossa lição de número 13. Olha, muito obrigado a você que caminhou conosco até agora, nessas 12 lições que passaram. Este vídeo aqui agora, um vídeo que tenho certeza que vai trazer muita coisa boa, muita revelação de Deus, muito conhecimento. Tenho certeza que você ficando conosco até o final desta aula, o seu coração vai estar alegre, o seu conhecimento vai estar ampliado e Deus estará te abençoando, te dando estratégias para que você possa terminar na sua igreja, na sua classe, esse trimestre com muito louvor. Nós estamos aqui hoje, vamos estudar a lição 13, como disse, programada para 26 de setembro, aprendendo com os heróis da fé. E o nosso texto áureo é este, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A nossa verdade aplicada, a fé é o ingrediente principal da vida cristã. Sem ela, tudo é natural e comum e não temos como agradar a Deus. Os objetivos de encerramento aqui do trimestre propostos nesta lição pelo bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista desse trimestre. Aliás, eu já quero aqui deixar a nossa palavra de profunda gratidão ao nosso bispo Samuel Ferreira por mais essa brilhante contribuição durante todo esse trimestre. Então ele deixou para nós, nesta última lição, os seguintes objetivos: descrever a importância de ter intimidade com Deus, ensinar como a fé pode trazer êxito às nossas vidas e mostrar as características dos heróis da fé. Texto de Hebreus 11, 3, 4 e 6. Então, baseado aqui nesses objetivos, o pastor Marcos Santana e o pastor William estarão trazendo para a gente aqui um estudo mais aprofundado dessa lição. Quero agradecer também ao nosso grande público da Rádio Família 97.1, que tem acompanhado, tem caminhado conosco aí ao longo desse trimestre. Quero também agradecer por cada um que se inscreveu em nosso canal, comentou, compartilhou, curtiu. Muito obrigado. Vamos caminhar juntos no próximo trimestre? Vamos juntos, sempre falando, sempre divulgando a nossa EBD. Afinal de contas, a EBD não pode parar. Antes de passar aqui ao pastor Marcos Santana, para que ele já comece aqui com uma palavra de oração e também já entrando no ponto 1, eu quero mandar aqui uma saudação à nossa querida igreja em Magé. Pastor presidente ali é o pastor Edmilson Pereira. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro agora, nessa semana que passou, a nossa convenção estadual e a gente encontrou muitas pessoas aqui do Rio, do estado, que é aluno e é assíduo aqui no nosso canal e todos eles com alegria compartilhando aqui as experiências obtidas através dos nossos vídeos. Então, para este público, eu tenho certeza que o pastor Marcos também terá algumas citações a fazer aqui, mas eu anotei algumas. Lá de Magé, por exemplo, pastor Ademir e a sua esposa Sueli. Muito obrigado, pastor Ademir. Pastor Lenilton Carvalho, pastor José Bressolini, pastor Jorge Nelson e pastor Sebastião Jorge. Muito obrigado, viu? Não esqueço de nenhuma das suas palavras. Vocês foram muito gentis conosco e alegraram o nosso coração com aquelas palavras de apoio e incentivo. Também a igreja em Macaé, em nome aqui da missionária e professora Denise Lopes, que ela pede para mandar uma saudação à classe das irmãs e todos os alunos da belíssima Assembleia de Deus em Macaé, presidida pelo pastor Jorge José da Silva. Citando esses dois pastores e essas duas igrejas, eu quero que todos vocês que estiveram aqui na nossa convenção sintam-se também aqui representados. Nós estamos, não tem como falar o nome de todos, mas recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, companheiro. Pastor William, seja bem-vindo. Vamos então a uma palavra de oração com o senhor e logo na sequência o senhor estará comentando o nosso ponto 1, os homens de fé. Oremos então ao Senhor. Pega a sua Bíblia,
pega a sua revista, o seu plano de aula e vamos agora orar, porque logo na sequência vai começar o nosso estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, Pastor Prates, Pastor William Barros, a todos os irmãos que estão conosco. Antes de nós orarmos, quero também registrar que recebemos muitas manifestações de carinho, de agradecimento, de alegria, por ocasião da convenção estadual na semana passada aqui no nosso Templo Matriz. E também solicitações para que nós enviássemos uma saudação, um abraço a muitos irmãos por ocasião desta gravação. Então, sendo assim, eu quero aqui enviar o nosso abraço fraternal para os irmãos da Assembleia de Deus em Angra dos Reis, Sete Lagoas, que é o estado de Minas Gerais, Porciúncula, Campos e Bangu, entre tantos outros irmãos que manifestaram o seu apoio e a sua alegria por estarem participando conosco destas aulas. Convido a todos, assim, para estarmos orando nesse momento. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra e que o Teu Espírito nos conduza e nos dirija neste estudo, que vidas sejam edificadas, que vidas sejam renovadas e o Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por se tratar da última lição do trimestre, eu deixo uma sugestão para os professores introduzirem esta lição fazendo uma exposição panorâmica da revista que nós estamos encerrando. E aí é uma oportunidade para poder reforçar o tema estudado ao longo deste trimestre, ou seja, triunfando sobre as adversidades, as batalhas e aflições da vida. Tendo em mente esse tema, ao longo deste trimestre foram enfatizados vários aspectos relevantes na vida do discípulo de Cristo. A importância de estarmos tendo em mente os propósitos de Deus para o seu povo, a relevância de atitudes, a necessidade e possibilidade de continuar frutificando, sermos fiéis, a indispensável ajuda, presença e direção do Espírito Santo, a oração, a armadura de Deus, crescimento, permanecer em Cristo, os benefícios da aprovação que nós vimos na lição passada. Enfim, é uma revista que ao longo deste trimestre nos convoca, nos chama a discernir as provações, adversidades, batalhas e aflições à luz da Palavra de Deus. Ou seja, é vivenciar tais circunstâncias aplicando os princípios bíblicos no nosso dia a dia. Evidentemente, irmãos, que esse exercício de discernir, identificar e aplicar os princípios bíblicos passa necessariamente por conhecermos e refletirmos sobre a vida de homens e mulheres, como nós encontramos na Palavra de Deus, que é justamente o tema da lição de hoje, aprendendo
com os heróis da fé. Esse tema, ele nos chama a considerarmos dois aspectos que estão presentes no tema da lição. Desse tema, eu quero destacar estas duas expressões: vida e fé. Porque aprendendo com os heróis da fé, então nos aponta para vida e fé. Vida no sentido de modo de viver, maneira de viver. É um tema que nos convida a observar, a refletir, a pensar na maneira de viver destes homens e destas mulheres. Deixo aqui estes textos bíblicos que fundamentam essa reflexão. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Atentando. Atentando é observando, considerando para a sua maneira de viver. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Modo de viver. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Tomai, por exemplo. E Mateus, capítulo 5, versículo 12. O próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, ao falar das perseguições, das provações e dos sofrimentos, o Jesus disse assim: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, eis aí a fundamentação bíblica para estarmos atentos ao modo de viver, à maneira de viver destes homens e mulheres de Deus. E o segundo aspecto que eu quero extrair do tema da nossa lição é fé. É possível triunfar, crescer, amadurecer, frutificar, ou seja, todos os aspectos vistos ao longo deste trimestre, é possível por causa da nossa fé em Cristo Jesus. E aqui eu deixo Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Destaco deste versículo estas três expressões como resultado, que expressam bem o resultado na vida daquele que professa esta fé. Venceram, praticaram, alcançaram. E 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, é uma excelente reflexão para conhecermos e identificarmos que fé é esta que a lição de hoje está focando. Versículos 4 e 5 nos revelam que é a fé daquele que é nascido de Deus. Porque o texto diz: o que é nascido de Deus vence. Esta é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. E depois diz: vence quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, ao longo desta lição, nós vamos estar falando de uma fé que é resultado do novo nascimento e da fé cristocêntrica. Sendo assim, vamos para o tópico 1 da nossa lição: homens de fé. Esse tópico, ele propõe uma reflexão baseada no relato sobre três pessoas: Enoque, Noé e Abraão. Iniciemos então como nossa lição, tópico 1.1, Enoque. Eu quero fazer a leitura deste texto que nós encontramos na nossa lição. A história de Enoque é um grande exemplo de que é possível andar com Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. E o último parágrafo diz: o relato sobre Enoque nos aponta para uma fé
que vai além de somente acreditar. Move a pessoa a uma íntima e diária comunhão com Deus. Desse texto que eu acabei de ler, eu quero destacar esses dois aspectos. Primeiro, é possível andar, viver, se relacionar com Deus. E segundo, a fé que move a uma íntima e diária comunhão com Deus. Viver com Deus. Claro, irmãos, que nós precisamos da luz da palavra de Deus e do auxílio do Espírito Santo para discernir o que significa viver com Deus. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. 2 versículos que nós precisamos mantê-los conectados, porque é muito fácil a gente isolar um versículo do outro, principalmente da forma como vem a descrição em Hebreus 11. Mas é importante a gente mantê-lo conectado, porque o 5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado. Antes de ser levado, notemos bem, agradou a Deus. E aí no versículo seguinte diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Notemos como esses termos estão intimamente conectados. Fé, agradar a Deus, ser levado. Fé na existência de Deus e fé na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Quando estudamos sobre Enoque, precisamos não apenas ficar em Hebreus 11, precisamos ir a Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. Andou Enoque com Deus. Nesses poucos versículos, nós vamos encontrar 2 vezes esta expressão. Quando eu estava estudando essa lição, saltou aos meus olhos, pastor Prates e pastor William, que quando a gente lê o capítulo 5 de Gênesis, a gente vê que tem uma semelhança quando o escritor fala sobre fulano gerou outro e tantos anos e morreu e gerou outro e foi até que chega em Enoque. Aí quando fala do aparecimento, do surgimento de Enoque, o desenvolvimento aí já é diferente. E por que é diferente? Porque a gente encontra essa frase: andou Enoque com Deus, mostrando essa íntima comunhão com Deus. E aí a gente pode extrair uma lição para os nossos dias. Faz a diferença na vida de uma pessoa quando ela atende ao chamado de Cristo para andar com Deus, para viver com Cristo, mesmo num contexto influenciado pelo pecado. E a gente vê isso depois de Caim sair da presença do Senhor. Daí para frente, a gente já nota como o pecado foi se alastrando e influenciando e contaminando, mas Enoque demonstra que ele respondeu positivamente ao conhecimento que recebeu acerca de Deus. E essa resposta foi com fé, com experiência, porque andar com Deus denota uma experiência com Deus, e se aproxima de Deus. Encerrando então
essa contribuição sobre o tópico 1.1, eu quero trazer para os irmãos 3 textos que muito nos auxiliam a discernirmos sobre o que significa andar com Deus. Amós, capítulo 3, versículo 3. Nós podemos dizer que andar com Deus é estar de acordo com a vontade de Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Para andar com Deus, precisamos de integridade, totalidade. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 4. Andar com Deus é andar segundo o Espírito Santo. Indo para o tópico 1.2, Noé, herdeiro da justiça. Quero trazer para os irmãos esse texto da nossa lição, que possamos aprender com seu exemplo, o exemplo de Noé, pois ao ouvir o alerta de Deus, seu coração foi movido de temor. Destaco essas 2 expressões, ouviu e temeu. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Destaco estas expressões desse versículo. Fé. Interessante, porque pela fé, diz o texto, Noé, avisado por Deus. Então, aviso divino. A Bíblia diz então que ele temeu e a partir daí ele preparou, ou seja, obediência, e encerra dizendo que ele é descrito como justo, herdeiro da justiça. Um versículo que veio à minha mente quando eu estava lendo sobre Noé e a reação que Noé teve ao ser avisado por Deus foi no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Olha que texto tremendo. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Um grande exemplo que nós podemos extrair para nós hoje, a partir do estudo da vida de Noé, é que Noé não ficou indiferente ao ouvir o aviso de Deus. Não ficou indiferente ao ouvir Deus falando com ele. Gênesis, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 22. Olha as expressões que nós encontramos nesses versículos se referindo a Noé. Achou graça, justo, andava com Deus, Deus falou com ele, Noé fez conforme tudo que Deus mandou. Aí, pastor Prates, pastor William, sabe o que veio à minha mente? Por que Deus não tomou? Se no capítulo 5, quando diz assim, andou Enoque com Deus, e já não era mais porque Deus o levou. Por que não levou Noé? Eu achei isso muito interessante. Por que Deus não o levou? É importante a gente pensar nisso, até porque a Bíblia diz que nós precisamos atentar para a maneira de viver das pessoas, nós precisamos tomar como exemplo homens e mulheres do passado, mas o foco bíblico é o modo de viver das pessoas. O foco bíblico é a fé que as pessoas professavam, é a confiança que elas tinham em Deus, é a vida de integridade. Irmãos, não significa que a ação divina será exatamente como aconteceu com os outros.
Eu deixo aqui 2 exemplos bíblicos. Pastor William, pastor Prati, Elias no Carmelo. Quantas vezes na Bíblia a gente vê um homem e uma mulher de Deus orando e descendo fogo do céu? A queda dos muros de Jericó. Quantos relatos na Bíblia Deus deu vitória ao seu povo, derrubando muralhas. Então, meus irmãos, nós, quando atentamos para os relatos bíblicos sobre os heróis da fé, o relevante, além do modo de viver dos homens e mulheres, o relevante é que Deus não está indiferente, Deus não está passivo, Deus é poderoso para levar adiante seu propósito, Deus é muito misericordioso e piedoso. E o tópico 1.3 sobre Abraão, o amigo de Deus. O texto da nossa lição diz que esse tópico ele busca enfatizar 3 momentos na história do patriarca Abraão: seu chamado, renovação da aliança e provação da sua fé. Então, seguindo a orientação do comentarista, é chamado, renovação, provação. Não deixem de recorrer ao capítulo e à epístola que é a base da lição de hoje. Hebreus 11, 8. Diz assim: sendo chamado, obedeceu. Agora, professores, enfatizem o fato de que ele obedeceu, mas atenção, sem saber para onde ir. Ele não tinha todas as informações. Ele não tinha GPS. Ele não tinha aplicativo. O que ele tinha? Ele tinha um chamado de Deus para a sua vida. Versículo 9. Ele habitou. E é em cima desse texto que eu quero conectar com renovação, o segundo aspecto que a lição está focando. Ele habitou, ou seja, ele teve plena consciência sobre como lidar com os bens, porque Abraão era rico, sem esquecer da promessa de Deus e do plano divino. Enquanto ele habitava, enquanto ele lidava com os vários momentos da sua peregrinação na terra prometida, ele não perdeu o foco da promessa de Deus e do plano divino. E o versículo 17 de Hebreus 11 fala que pela fé ele ofereceu. E aí entra o terceiro ponto enfatizado pelo tópico 1.3, aprovação. Ele ofereceu. E ele ofereceu, irmãos, firmado, fundamentado na promessa, na palavra que ele tinha da parte de Deus. Ele ofereceu porque ele cria que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar o seu filho. O chamado de Deus. O subsídio 1.3 vale a pena os professores lerem em classe. Diz assim o último parágrafo: algumas pessoas nunca alcançam nada para Deus, porque não querem obedecer a um passo por vez. Elas querem muita informação adiantada. Elas querem eliminar da obediência todo mistério, incerteza e risco aparente. Mas isto também significaria a eliminação da própria fé. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um texto do bispo Riley. Renunciar às certezas do passado, enfrentar as incertezas do futuro, olhar e seguir a direção da vontade de Deus. É o que aprendemos
com o exemplo de Abraão. Enquanto ele habitava, ele foi sendo renovado. Não deixem de ler Gênesis 12, versículos 7 e 8. Gênesis 13, versículos 4, 14 e 18. Enquanto ele habitava, ele ia sendo renovado e continuava confiando em Deus o tempo todo. Gênesis capítulo 15. Encerrando a provação. Ele passou pela provação, ele ofereceu pela fé Isaque, porque ele se manteve firme, ele manteve o foco na palavra de Deus para ele. Oh, que grande lição para esses dias tão desafiadores, difíceis e trabalhosos. Mantenha o foco na palavra de Deus, na promessa de Deus. Isso é a nossa garantia. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Fechando aí então o ponto 1, nós aprendemos que a galeria dos heróis da fé, descritas no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nos apresentam detalhes. Olha que coisa interessante. Pessoas comuns que, por causa da sua fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Pessoas comuns, e o que fez a diferença foi a sua fé em Deus. A fé em Deus, em nós, pessoas simples e comuns, leva-nos a realizar feitos extraordinários. Isso é o que nós aprendemos aqui nesse ponto 1, aqui na Galeria dos Heróis da Fé, que o nosso comentarista trouxe para esta lição. Então, fechando agora o ponto 1, vamos ao ponto 2. Já falamos um pouquinho sobre os homens de fé, trazido aqui na revista. Vamos então agora às mulheres de fé com o pastor William no ponto 2. Vamos ver aí o que nós temos aí, que mulheres foram essas e o que nós podemos aprender com essas mulheres. Pastor William, agora é contigo. Pastor Prates, pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma vez participam conosco agora desta feita, a última aula desse trimestre, e eu confesso a vocês que, pelo menos para mim, sempre passa muito rápido, muito ligeiro o nosso trimestre, desde que a gente começou a gravar esses vídeos aqui. Meus queridos, cabe a mim tocar nesse momento num ponto muito importante da nossa lição, que é o nosso tópico de número 2, sobre as mulheres de fé da história da Bíblia Sagrada. Vejam como a Bíblia é um livro atual, muito diferente da ideia retrógrada e medieval que tentam colocar sobre a Bíblia quando trata sobre questões sensíveis e polêmicas na sociedade. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. E mesmo em tempos tão remotos na sociedade, vejam como a Bíblia dá destaque ao papel da mulher. Eu me lembro aqui, inclusive, de uma história que ilustra bem isso. Eu já comentei essa ilustração, acredito que no ano passado, numa das nossas lições, mas vale a pena ressaltar nessa introdução aqui. Conta-se que a filha de Gamaliel, que foi um dos maiores mestres no tempo do primeiro século em Israel, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Conta-se que o governador da época disse a Gamaliel: olha, teu Deus é ladrão. A sua história do seu povo diz que para Deus criar a mulher, Deus roubou a costela. Fez ele dormir e roubou a costela dele para criar a mulher. Conta-se que a filha de Gamaliel, numa oportuna audiência logo em seguida, falou para o governador o seguinte: olha, eu quero justiça. E disse que o que houve? Ela disse, essa noite um ladrão entrou na nossa casa e levou um vaso de barro e deixou no lugar um vaso de ouro. Disse que o governador, em tom irônico, riu e disse assim: mas assim até eu quero ladrões entrando em minha casa toda noite. Ele disse: pois assim mesmo é Deus. Ele levou uma simples costela e no lugar deixou uma mulher. Então, com essa ideia, nós entramos no nosso tópico 2.1, vai falar sobre a primeira das mulheres que aparece em nossa galeria aqui do nosso tópico 2, que é Sara, a mulher amável. Olha, eu fico imaginando, quando a gente olha para o nosso tópico 2.1, e o nosso comentarista aqui, pastor Prates, ele vai frisar alguns pontos importantes. Eu faço questão de colocar para vocês.
primeiro lugar, ele vai colocar a palavra de Deus, destaca o respeito de Sara pelo seu marido Abrão. Segundo, vai mostrar que ela demonstrou toda a sua humanidade ao duvidar. E por último, em terceiro lugar, mesmo sendo bem idosa, ela creu que quem fez a promessa era capaz de cumpri-la. Nosso escritor vai destacar esses 3 pontos com relação a Sara na biografia e nas lições que extraímos aqui da história dela. Vejam, a gente sempre olha a história do primeiro patriarca, a história de Abrão, e consequentemente a gente acaba passando por Sara. Mas o nosso tópico vai olhar a história desse patriarca pela ótica da Sara. Os irmãos, imaginem, quando Deus dá a Abraão, no capítulo 12, a promessa de nele abençoar todas as famílias da terra, de fazer dele uma grande nação e etc. Essa promessa não inclui apenas Abrão. Essa promessa inclui Sara. Então, se Abraão será pai de multidões, Sara é a mãe das multidões. Então, imagine o coração de Sara, imagine os pontos enormes de interrogação de Sara quando ela percebe que é estéril. Agora, eu inclusive friso aqui um ponto que pode ser muito útil para os professores, sem gastar, claro, muito tempo, tendo ideia que a aula tem um espaço limitado de tempo para poder ministrar todos os 3 tópicos, mas é um ponto importante que os professores podem destacar e explorar um pouco na lição. O contexto social, o contexto cultural da época. Vejam, estamos olhando para uma época que a mulher que não tinha filhos era tida como desprovida, uma pessoa sem bênção de Deus, sem favor de Deus. Enquanto que a ideia de uma pessoa, de uma mulher muito abençoada, é uma mulher que tem muitos filhos. Os filhos estão em volta da sua mesa, como está no livro de Salmos. Então, você imagina o que é para Sara, uma pessoa que está debaixo de promessas tão poderosas, promessas tão grandes de Deus, simplesmente estéril, não ter filhos. Imagine as perguntas que Sara deve ter tido. A culpa é minha? Eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu recebi as promessas e as promessas não cumprem na minha vida? Imagine Sara se perguntando, se questionando, será que eu pequei contra Deus? Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz no passado? Você imagina a angústia do coração de Sara conforme o tempo vai passando, os anos vão passando e ela não tem filhos. Enquanto que ela vê a empregada ter filhos, a escrava ter filhos. Então você imagina a angústia de Sara em perceber a esterilidade de alguém que recebeu promessas. A mulher que recebe promessas enormes simplesmente não vê elas acontecendo e pior, a razão ou a causa dela não cumprir essa promessa na sua vida, a causa dela não ter filhos, não é um problema transitório, é um problema definitivo, humanamente falando, sem solução. Ela é estéril. Veja que hoje, com todo o recurso que nós dispomos da medicina, tem mulheres que não engravidam, fazendo tratamentos caros, não conseguem engravidar. Agora você imagina naquela época, qual é a medicina que se tinha à disposição de Sara nesse momento? Você acha que ela tinha, por exemplo, um deserto Dor? Tratamento clínico de ponta, vamos fazer um tratamento. Por exemplo, a região de Abraão morou ali, em Beersheba ou Berseba, hoje em Israel é um polo de tratamento de saúde no sul de Israel. É uma cidade que fica a 100 quilômetros de Jerusalém e é hoje um polo de tratamento de saúde. Muitas pessoas da região sul de Israel vão para Beersheba para poder se tratar. Agora, naquela época, saiu da tenda, o que se tem? Um chá? Orar e crer e esperar em Deus. Você imagina para uma mulher que recebeu promessas tão grandes, simplesmente, pastor Prates, pastor Marcos, não tem filhos. E a razão qual é? Não sei. A única coisa que eu vejo é que eu não posso ter filhos. Ou seja, será que Deus me puniu? Será que eu fui castigada? Você imagina a angústia de Sara. Então, esse é um ponto que o professor pode explorar e mostrar que quem tem promessa também sofre. Quem tem promessa também espera. Quem tem promessa também tem conflitos. Quem tem promessa também precisa perseverar e andar por fé e não por vista, mesmo quando todas as circunstâncias à sua volta dizem que não é possível, que não vai acontecer. Nós vamos ver isso em Hebreus 11, no versículo 11, na parte B do texto. Inclusive,
eu queria frisar, quando a Bíblia vai falar em Hebreus 11, capítulo 11, verso 11, na parte B desse texto. Queria até pedir, eu não tinha combinado nada com o pastor Prates, mas queria pedir se a gente podia ler essa parte, não está na introdução da nossa revista, mas é um texto tão incrível que eu acredito que vale a pena alunos e professores lerem e guardarem no coração essa passagem. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aleluia! Viram que texto incrível? Agora eu pergunto, olha só, como não olhar para Sara nesse momento e mesmo olhando o momento que a sua fé vacila, onde ela duvida por um instante, porque quem não duvidaria? Imagina eu chegar aos 90 anos de idade, já na menopausa, já tendo Agar, a sua serva, com o filho Ismael. Quem já não imaginaria, tipo, entre aspas, em fim de carreira, que alguma promessa daquele tipo, de ter um filho, ainda poderia se cumprir? Porém, em Hebreus 11, verso 11, no final vai dizer que ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Irmãos, nós precisamos aqui nesse momento tirar disso, talvez a maior lição da história de Sara, que é o quê? Se Deus falou, Ele é poderoso para fazer acontecer, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente adversas ou contrárias. Deus falou, Deus não depende de circunstâncias a teu favor ou contrárias. Deus não depende que tudo esteja mais ou menos encaminhado. Simplesmente Ele estabelece os seus desígnios pelo seu poder. Ele é o Todo-Poderoso e Ele, quando promete, Ele tem poder de fazer acontecer aquilo que prometeu. Queridos, tire dessa lição de Sara para você hoje. Olhe para Deus, olhe para suas guerras, suas lutas pessoais e diga, se Deus falou, vai acontecer. Não importa os obstáculos, não importa a parede na frente. Deus falou, é o suficiente, vai acontecer. Nosso tópico 2.2 vai falar sobre Joquebede, uma mulher guerreira. E aqui a gente entra numa história de provisão, talvez uma das mais poéticas e lindas do Antigo Testamento, ou quiçá de toda a Bíblia Sagrada, que é sobre o nascimento de Moisés. Vejam que o nascimento de Moisés ocorre num momento muito difícil para o povo de Israel que está no Egito. A ordem é para que os meninos, os bebês fossem mortos, e aí ela vai cuidar do neném, vai cuidar do Moisés ali, enquanto pode, naquele período inicial onde ele tinha nascido, 3 meses, vai cuidar dele. Não tendo mais como guardá-lo em casa, ela vai betumar um cestinho por dentro e por fora. A princesa está tomando banho com as suas donzelas lá no Nilo, ela vai colocar o neném no cesto, vai colocar lá. Irmãos, ali poderia ter sido o fim da história daquela mãe com seu filho. Dali, o neném podia, de alguma forma, ter o cestinho virado, ter afundado nas águas, a mulher ter pego a criança e dado para uma escrava e dizer, fique lá com essa criança. Podia ter simplesmente acabado ali a história da Joquebede. Mas quando ela coloca aquele cestinho na água, ela também está demonstrando ali um ato de coragem e de fé. Ela está usando o que ela possui à mão naquele momento. E Deus viu, e Deus interviu. E aqui a gente vai ver, inclusive, uma lição, uma outra coisa interessante. Olha como é que o papel da Miriam também foi importante, né? Agora, fica nítido que Joquebede foi uma mãe muito inteligente. Vê que a menina foi lá, quando viu, né, a princesa viu o neném, o coração doeu, a Miriam já chegou lá e falou assim, quer que eu chame alguém para cuidar? Porque a menina já estava esperta ali, irmão. Já pensou se a menina ficasse olhando, pensando? A menina foi esperta, já abriu a boca, quer que eu chame uma mulher para cuidar? Pode chamar lá, ainda vou dar o salário. A mãe coloca o neném no cestinho, sem saber, talvez, o que aconteceria. Naquele mesmo dia, o neném vai voltar com ela para casa e ela ainda vai ser paga para cuidar do próprio filho. Olha como é que... E vai ter o privilégio de dar ao Moisés essa base sólida da educação, que toda criança que experimenta ser criada num lar cristão sabe, quem é adulto hoje sabe a diferença que isso é. Como a Bíblia diz, que quem é fundamentado na palavra de Deus diz, quando crescer, não se desviará do caminho.
Agora, vejam, eu vejo sempre... Eu sou um exemplo disso. Eu fui criado na igreja desde a minha infância, participei das escolas... Eu nunca fui de outro ministério, eu sempre fui do Ministério de Madureira. Eu participei das EBF, da Escola Bíblica de Férias, eu fui separado para o diaconato aos 17 anos de idade, na época em Oswaldo Cruz com o saudoso pastor Paulo dos Santos, e minha vida toda foi criada na igreja. Irmãos, os textos que eu guardo de memória, os versículos, sabe, eu nunca vou esquecer essa primeira base da minha educação na igreja e principalmente na escola bíblica dominical. Eu por exemplo, eu digo a vocês com o coração, sabe, quebrantado e com emoção. Eu guardo com muita saudade das tias da minha infância na IBD. Nunca vou esquecer da tia Laísa, da tia Cici. Nunca vou esquecer que me ensinaram a música para poder memorizar todos os nomes de todos os 66 livros da Bíblia, as histórias do flanelógrafo. Nunca vou esquecer a ansiedade que a gente ficava para aquela história que parava na EBF num dia e ia continuar no outro. Isso marcou minha infância, marcou minha adolescência. Irmãos, eu louvo a Deus que o que marcou minha vida não foi jogos de videogame, jogos de celular, que a geração de hoje gasta horas com isso. O que marcou minha vida foi aprender nas EBFs, na escola dominical, tinha meu momento de lazer, tinha momento de brincar, tinha momento de ser criança. Mas, irmãos, eu montava quebra-cabeça com 1000 peças quando era criança. Aprendi a jogar xadrez. A geração de hoje está regredindo. Eu vou em cultos em igrejas que eu vejo criança e adolescente no meio do culto jogando jogos de videogame no celular, no meio do culto. E muitos pais não falam nada porque acham que assim não vão ficar quietos no culto e não vão atrapalhar. E não sabem o que vai acontecer. Aí você vê filhos de crente que chegam a determinada idade, é como se nunca tivesse sido crente. Fala coisas que você fica assim, meu Deus, esse rapaz acho que nunca foi na igreja. Mas ele foi criado na igreja, mas ele estava lá, mas estava jogando, não estava no culto. Então vejam a necessidade e o exemplo que Joquebede vai dar para nós. A provisão divina é o marco na história de Joquebede. Ela vai ver Deus livrar Moisés, ela vai ter a oportunidade de educá-lo na sua primeira base de ensino, de instrução em casa. E aqui eu faço um alerta aos pais. Invistam em educação sólida na formação das crianças e dos adolescentes. Esse não é o papel, esse papel não começa na igreja. Esse papel não começa com o pastor. Esse papel não começa na escola. Esse papel começa em casa. É sua obrigação. Quando Deus tiver que prestar contas sobre o que você fez como pai ou mãe, Deus não vai olhar para o professor do colégio, da faculdade e olhar para a professora da EBD. Deus vai chamar o pai e a mãe. Eduque seus filhos. Primeiro, examine o conteúdo que eles estão estudando em colégio. O que é que estão aprendendo? Seu filho está aprendendo a ser vegano no colégio? Seu filho está aprendendo sobre ideologia de gênero? O que é que suas crianças, o que é que seus filhos estão aprendendo? Você precisa examinar o material escolar dos seus filhos. Que tipo de vídeo e conteúdo de aula, seja online, presencial, sistema híbrido de ensino, o que for, o que seu filho está aprendendo em sala de aula, o que sua filha está aprendendo. Você precisa examinar o conteúdo, você precisa ver. Você precisa ser o mediador nesse processo. Você precisa estar lá e acompanhar o material escolar, o que eles estão aprendendo. Segundo, que tipo de conteúdo em redes sociais suas crianças estão consumindo? Com quem eles estão conversando? Quem são seus amigos? Que grupos eles estão participando de WhatsApp? Como pode uma pessoa ser crente, mas os grupos que estão participando de WhatsApp é grupo que tem pornografia, ocultismo? Eu tenho lidado com gente, eu tenho lidado com adolescentes, isso que eu faço aqui é um alerta, com adolescentes que estão na igreja, e sabe quais os livros que eles estão lendo? Livros de magia negra, de ocultismo, que pegaram em grupos, e cada um está lendo um pedaço, discutindo. Quer dizer, não discute sobre os evangelhos, não discute sobre epístolas paulinas, estão discutindo sobre magia negra, discutindo sobre feitiçaria. Então, e o pai e a mãe não falam nada. Então, você precisa examinar o material de internet. Daqui a pouco está o filho endemoniado dentro de casa e não sabe por quê. Eu lembro aqui dos pais de John Wesley.
Eu lembro de uma história que o Wesley conta. Eu tive a felicidade de ver os túmulos de Wesley, foi uma emoção. Lá, o túmulo de Wesley, aí a paróquia, a igreja de Wesley em Londres, na Zona 2 em Londres. Ele disse que quando era pequeno, às vezes ele e o irmão dele faziam alguma arte, a mãe dizia, olha, vou falar pro seu pai. E aí quando o pai chegava em casa, às vezes, o pai tinha um horário que todo dia ele entrava pro quarto para orar 2 a 3 horas, de joelho. Diz que uma ocasião o pai chegou, a mãe foi lá e contou a arte que eles fizeram. E o pai olhou para eles, era a hora dele orar, foi pro quarto. Aí o filho olhou o Wesley olhou pro irmão e falou, ele está contando tudo para Deus. Tudo que nós fizemos, ele está lá contando tudo para Deus. Então olha que isso vai incutir na mente do filho. O filho pensa, meu Deus, meu pai fala com Deus, falou tudo que eu fiz. Ele cresce num ambiente onde ele acredita que essa oração chega no trono. Sabe? Olha como isso vai moldar o caráter de Wesley. Sabe? Emplaque a sua digital na formação do seu filho, da sua filha. Você precisa fazer isso. Eu já caminho para encerrar aqui. Nosso tópico 2.3 vai falar sobre Raabe, mulher temente a Deus. 2 espias vão à cidade de Jericó. Jericó é a primeira cidade que Israel tem que enfrentar quando entra na terra da promessa. E vai nos mostrar o seguinte, talvez alguém poderia pensar, o certo seria começar por uma cidade mais fácil, para depois ir para mais difícil. Mas quem podia imaginar? O que aparentemente era mais difícil, porque Jericó tinha muros enormes. Eu, por exemplo, você vai ver isso indo a Israel. Os pastores aqui já foram. Eu já entrei dentro do sítio arqueológico dos muros de Jericó. Você vê blocos de pedra dos muros que estão lá em todo o sítio arqueológico. E no Museu Britânico em Londres, dentro de todo o acervo da Mesopotâmia, tem um pedaço dedicado ao achado em Jericó. Tem um saco de feno, de cereal, que está visivelmente queimado, e potes e jarros que foram achados dentro de Jericó, confirmando o relato bíblico de que Deus havia dito que era anátema, não era para pegar nada. Então, havia muitos sacos de cereal dentro de Jericó, mas foram queimados, confirmando que realmente o que Deus havia dito foi assim que aconteceu. Agora, vejam que coisa interessante. Os espias vão lá, e aqui a gente já vê o protótipo do Mossad, né, do Serviço Secreto Israelense. E eles vão acabar tendo contato com a Raabe. Encurtando aqui a história, olha o que vai acontecer. Raabe vai protegê-los, vai guardá-los, para que eles não fossem pegos e mortos, provavelmente. E aí, essa situação vai criar para a vida de Raabe a oportunidade da sua redenção. Raabe vai se identificar com o povo de Israel, com o povo que tinha as promessas de Deus, vai proteger os espias. Vocês lembram do fio de escarlate na janela? Raabe morava no muro. Deve-se lembrar que os muros tinham em torno de 6 a 8 metros de largura e tinham em torno de 3 metros de largura. Os muros eram bem largos. Então, tinha pessoas que moravam dentro do muro. Então, o que vai acontecer? Deus vai poupar a vida de Raabe. A arqueologia, inclusive, provou que o muro foi como que implodido. É incrível isso. Os muros tombaram como se fossem implodidos e os muros não tombaram para dentro. Porque o ideal seria o quê? Já que Deus mandou destruir a cidade, era anátema, o muro caiu para dentro. Mas os muros tombaram para fora da cidade. Quer dizer, Deus também olha para Raabe naquela casa, naquele muro. Deus vai proteger ela e a sua família. Deus vai dar ali para nós uma lição importante. Raabe vai ser poupada com a sua família, vai ser agregada ao povo de Israel, vai casar com um dos líderes de Israel, que é Salmão, da tribo de Judá. Quer dizer, Deus vai dar a Raabe dignidade, vai dar para ela uma vida nova, e ela vai entrar na genealogia do próprio Jesus, do rei Davi e do próprio Jesus. Ou seja, para mostrar que toda estratégia de Deus termina com redenção e salvação na família. Ainda hoje, nesse exato momento, Deus também pode salvar. Que Deus abençoe vocês. O nosso tópico 3, eu só entro aqui e deixo para o pastor Marcos. O nosso tópico 3 vai falar sobre as características dos heróis da fé.
E nós precisamos tirar disso as lições preciosas, porque até aqui nós trouxemos, tanto eu como o pastor Marcos, vários exemplos de heróis da fé, tanto homens como mulheres. Nosso tópico 3 vai falar sobre as características desses heróis da fé. E eu friso aqui logo o primeiro, 3.1, um firme fundamento que vai apontar para nós para uma fé inabalável. Eles não foram vencedores pela condição financeira, não foram vencedores pelo porte físico, não foram vencedores pela aparência, pela beleza que possuíam. Foram vencedores, em primeiro lugar, porque creram, possuíram uma fé inabalável em Deus, em sua palavra. E isso fez com que esses homens e mulheres triunfassem. Como quando a gente lê a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, é lindo quando trata o relato deles. Eu fico na minha mente pensando assim, quando a Bíblia diz assim, faltar-me-ia o tempo. Imagine tantos homens e mulheres, tantos atos heróicos, baseados principalmente numa vida de fé inabalável, de uma confiança sólida em Deus e na sua palavra. Que Deus abençoe você, que possamos da mesma forma possuir esta fé inabalável e que essa fé inabalável possa moldar a nossa vida, ser exemplo para a nossa família e também para a sociedade que nos cerca. Num tempo onde o amor esfria, a fé agora pode muito bem guiar essa sociedade rumo à cruz de Cristo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William. Como sempre o senhor faz aqui, comentando o ponto 2, já entrando no ponto 3. Nós aprendemos aqui no ponto 2, fechando esse ponto 2, que a palavra de Deus também relata a história de mulheres, e aqui citada, né? No caso, Sara, esposa de Abraão, Joquebede, a mãe de Moisés, e Raabe, até então a prostituta de Jericó. Então, o que o pastor William acabou de trazer para nós aqui foi o comentário sobre o que está na nossa lição, na nossa revista, extraordinário, que nos faz lembrar como o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Olha só, não tem palavras para explicar isso. Deus seja louvado por isso. Então, a história dessas 3 mulheres são exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. E assim, pastor Marcos Santana, dando sequência aí nos seus comentários, a conclusão do ponto 3, as características dos heróis da fé. Muito obrigado, pastor Prates. A título de contribuição no estudo e no preparo da lição, eu quero propor aos irmãos estarem atentos ao contexto do capítulo 11 de Hebreus. Ou seja, capítulo 10, principalmente o capítulo 10 e o capítulo 12. E aí os irmãos vão observar que a partir de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a partir deste texto até o final da epístola, o foco passa a ser mais exortações e conselhos sobre vários aspectos do dia a dia dos discípulos de Cristo. E eu destaco nesses vários conselhos e nessas várias exortações 2 itens: fé e disciplina. Tanto disciplina da parte do Senhor como aquela disciplina pessoal, a disciplina que nós exercitamos em nós mesmos. É como se fosse, irmãos, a partir de Hebreus 10, 19, uma resposta à seguinte questão: qual o resultado que se espera no viver cristão, tendo em vista o exposto nos capítulos anteriores, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 9. E aí nós vamos ver que Hebreus 10, de 19 a 39, é um verdadeiro chamado a vivermos como discípulos de Cristo com confiança, fé, firmeza, comunhão, esperança, paciência. É evidente, meus irmãos, que não é fácil. Afinal, nós estamos no mundo
Afinal, nós vivemos num contexto de corrupção, de imoralidade. A pressão é grande. Nós não podemos ser simplistas ao ponto de chegarmos diante da classe e dizermos, olha, a gente tem que viver assim. E é fácil a gente viver assim porque somos crentes em Jesus. Não é fácil. Nós não ignoramos os tremendos desafios que existem diante de nós. Não ignoramos as pressões, as adversidades, as batalhas, as aflições, até porque nós, em pleno século XXI, vivenciamos isso diariamente. Mas é aí que entra Hebreus, capítulo 11. Notemos como o capítulo 10 de Hebreus encerra. O versículo 39. Ele, na verdade, introduz o conteúdo do capítulo 11. Não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Uma outra versão diz, somos da fé para a preservação da alma. Então, tendo em mente essa questão, é que esse tópico nos apresenta 3 características de homens e mulheres que foram colocados aqui em Hebreus 11, pastor Prates, pastor William, para nos dizer assim, ó, é possível. É mais ou menos para dizer assim, você pode. Em pleno século XXI, nós podemos. Primeira característica, firme fundamento. É esta fé que o escritor aos Hebreus apresenta ela com 3 elementos: certeza, convicção e esperança. Certeza desta fé no Deus eterno. Por que certeza? Porque o Deus a quem nós pertencemos, que nos chamou, que nos escolheu, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de confiança. É o que estes homens e mulheres do capítulo 11 nos ensinam. É como se eles dissessem hoje para nós, e aí eu recorro à expressão usada, uma tão grande nuvem de testemunhas que estão dizendo para nós hoje, nele você pode confiar. Segundo elemento, convicção. Não vamos confundir o elemento da convicção dessa fé com o nosso desejo pessoal. Não, é a convicção no plano de Deus, é a convicção na fidelidade de Deus. E terceiro elemento, esperança. Mais do que um otimismo natural, é uma esperança, como o próprio escritor aos Hebreus chamou, âncora da alma, segura e firme. É muito importante nós estarmos recorrendo a Cristo e a palavra no entendimento dessa fé como firme fundamento. Porque Hebreus 12, 2 diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Uma outra versão diz aperfeiçoador da fé. Essa fé é firme fundamento porque é uma fé em Cristo produzida pela palavra de Deus. O pastor William aqui falou sobre Raabe. Raabe creu a partir do anúncio dos feitos do Deus de Israel que chegou na cidade de Jericó. Por isso é uma fé firme fundamento. Segundo, agradar a Deus. Homens e mulheres vivenciando diferentes situações da vida.
mas decidiram, por causa desta fé em Deus Todo-Poderoso, por causa dessa convicção, dessa certeza e dessa esperança, decidiram priorizar na vida agradar a Deus. E aqui eu deixo para a meditação dos irmãos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. A oração que Paulo fez pela igreja em Colossos. Ele disse: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria e entendimento, para que vocês possam andar perante Deus dignamente, para que vocês possam agradar a Deus em tudo. E terceiro e último lugar, eles perseveraram. Não apenas a característica desses homens e mulheres era um firme fundamento, era a decisão e priorizaram agradar a Deus, mas eles perseveravam. Quantos que estabelecem como seu fundamento a fé, mas não resistem às investidas do maligno? Quantos que um dia fizeram o voto de agradar a Deus, mas não resistiram às investidas do maligno? Irmãos, é preciso perseverar. E aí, o texto da nossa lição, claro que não tem como a gente expor isso, mas os irmãos podem estar estudando, apresenta 3 exemplos de perseverança em meio à adversidade. Ezequias, Sansão e Paulo. Ezequias recebeu uma mensagem que ia morrer no leito, mas ele orou, ele buscou a Deus, ele perseverou na sua confiança no Senhor. Sansão, já para morrer, ele continua recorrendo a Deus. Ele pode ter falhado, mas na hora que ele ia morrer, ele recorreu a Deus, ele creu em Deus, ele confiou em Deus. E Paulo, em tremenda adversidade, em tremendo desconforto, em tremendo sofrimento, como ele relatou quanto ao espinho na carne, ele recorreu a Deus, ele orou, ele falou com Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, então ele chega à conclusão de que quando estou fraco, então estou forte. Que o Espírito Santo continue ajudando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo tão desafiador, a triunfar sobre as adversidades, aflições e batalhas da vida, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aqui brilhantemente a lição de hoje, o ponto 3 e o trimestre. E assim nós chegamos ao final, com muita alegria, encerramos aqui este vídeo, concluindo que nós aprendemos que os heróis da fé, e não somente esses 3 homens e essas 3 mulheres, que por uma questão de espaço, só foi possível trazer esses 3 homens e 3 mulheres na lição de hoje. Mas, como muito bem disse o pastor Marcos Santana, o escritor aos Hebreus cita lá, e você vai encontrar no capítulo 11, muito mais pessoas, muito mais homens e mulheres ali, que ele traz ali, que estão personagens bíblicos que tiveram uma diferença porque tiveram uma fé em Deus. Então, só lembrando, esses homens, nós aprendemos aqui, essas mulheres, triunfaram pela fé. E eu trouxe aqui, vou ler aqui o versículo de número 33 e 34, que eu achei muito importante, de Hebreus, capítulo 11, que diz assim, falando sobre os heróis da fé, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, as bocas dos leões, apagaram a força do fogo,
escaparam do fio da espada. Agora notem isso, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Que extraordinário esse texto, que extraordinário terminarmos esta lição, esta revista que fala sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Penso eu que não tinha uma outra lição mais apropriada para fecharmos esse vídeo, para fecharmos esse trimestre. E assim nós chegamos ao final, agradecendo a você que caminhou conosco até agora. Olha, querendo o bom Deus, semana que vem vamos dar início ao estudo da próxima revista, a nossa lição, a nossa revista do próximo trimestre, o quarto trimestre, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Se você der uma lida, não sei se você já tem a revista, a nossa produção vai deixar aqui os caminhos para você adquirir essa revista, caso não tenha. Também o livro de apoio, que é o livro também, tanto a revista quanto o livro, pelo bispo Abner Ferreira, que mais uma vez traz um brilhante comentário para nós, fechando o ano de 2021. Então, se você ainda não tem de forma impressa, você pode adquirir através dos canais aqui e também através digital. Lembrando que a única maneira de você ter ela de forma digital é através do nosso aplicativo. Você vai lá ver no aplicativo Betel, nas duas plataformas, tanto iOS como Android, você vai conseguir baixar o nosso aplicativo e você vai ter acesso não somente à revista Betel Dominical, mas também aos demais produtos da nossa editora. A nossa próxima lição, programada para o dia 3 de outubro, o maravilhoso propósito da salvação. Então, como eu estava dizendo, será um excelente trimestre, uma excelente oportunidade da gente entender um pouco mais o que o apóstolo Paulo escreve sobre o maravilhoso e perfeito plano divino de salvação. Um excelente tema, um excelente trimestre, querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta. E assim, meus amigos, chegamos ao final. Vou pedir então aqui ao pastor William Barros para terminar aqui com uma palavra de oração. E mais uma vez, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, por curtir e por compartilhar os nossos vídeos. A Deus toda a glória. Oremos ao Senhor. Oremos então, meus amados irmãos. Senhor, recebe como cheiro suave nossa gratidão e louvor por mais um trimestre. Ó Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai, por cada aula, por cada escritor, por cada professor e aluno, por todos que participam deste processo, ó Deus, tão grande, que é levar, ó Deus, a Tua palavra a cada lar, a cada cristão, a cada servo de Deus, a cada pessoa que tem contato com a EBD, através, ó Deus, das aulas aqui da Editora Betel. Ó Pai, que venha o próximo trimestre sobre Efésios e que Tu venha nos abençoar de igual modo, Pai. Ó Deus, trazendo para nós ensinamentos valiosos para professores e alunos, para todos aqueles que tiverem contato conosco. Que nesse trimestre, Senhor, muitos possam ser tocados, muito mais irmãos possam ser tocados, ó Pai. Que cada irmão que participa conosco dessas aulas seja, ó Deus, um divulgador, um multiplicador desse canal, para que possamos alcançar muito mais vidas. É a nossa fé, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.